Olá, pessoal! Nesta apresentação, temos o objetivo de falar sobre a teoria da evolução com os pensamentos de Lamarck e Darwin. Jean-Baptiste de Lamarck nasceu em 1º de agosto de 1744 e faleceu em 28 de dezembro de 1829. Conhecido como Lamarck, ele foi responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Lamarck, bastante reconhecido pela teoria da herança de caracteres adquiridos, e dentro dessa teoria, ele propôs que as características adquiridas durante uma vida de um organismo, ela era transmitida para as próximas gerações. Mas essa teoria ela foi amplamente refutada pela descoberta da genética e em contrapartida com a teoria da evolução de Darwin. Lamarck obteve várias obras e as principais obras que ficaram bastante reconhecidas foram Flora Francesa, Investigações sobre Organizações dos Seres Vivos, Filosofia Zoológica e História Natural dos Animais. Quando falamos de Lamarck, nós frisamos bastante a teoria da lei do uso e desuso. Esta lei do uso e desuso defende que o meio determina uma característica. Gravem isso, toda vez que falarmos de Lamarck, falaremos sobre a lei do uso e desuso, o meio que determina uma característica. Partindo desta ideia, entendemos que os organismos que vivem em um ambiente que tem uma alteração, eles precisam se adaptar para sobreviver. Para ficar mais claro de exemplificar, utilizaremos o exemplo de uma pessoa durante a atividade física, fazendo musculação. A partir do momento que a frequência do uso do membro, do estímulo, do crescimento do membro, nós entendemos como a lei do uso e desuso. Por quê? Quanto mais uma pessoa pratica uma determinada atividade para desenvolver determinado músculo, mais ele se desenvolve. Quanto menos eu uso este músculo, quanto menos eu uso recursos que possam estimular o crescimento desse músculo, ele atrofia e entra em desuso. E essa teoria de Lamarck não para por aqui. Ele declarava que as características realizadas, conquistadas ao longo da vida, eram levadas aos seus descendentes. Então, todas as mudanças que ocorriam devido ao uso ou não de determinado órgão ou uma determinada característica, essas mudanças eram hereditárias. Charles Robert Darwin, conhecido como Darwin, nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e morreu em 19 de abril de 1882. Geólogo e biólogo, reconhecido pelo avanço na evolução das ciências biológicas. Buscou por muitos anos o constante conhecimento, esse que trouxe a necessidade das viagens ao redor do mundo, e por meio dela obteve muitos estudos sobre mutações das espécies, para que pudesse explorar e explicar os processos evolutivos. Darwin é muito reconhecido por conta de uma obra chamada Origem das Espécies, em um livro que marcou muito porque auxilia na compreensão sobre evolução, foi um marco de sua teoria. Contém riquezas de informações sobre a ideia da evolução das espécies por meio da seleção natural. Darwin explica que na natureza há uma luta para a sobrevivência, mas o que sobrevive não é o mais forte, e sim aquele que se adapta ao meio ambiente. Se algum ser vivo que tem uma característica que ajuda na sua sobrevivência, esse reproduz com mais sucesso, e aqueles que não se adaptam morrem sem deixar descendentes. Ele afirma ainda assim que os indivíduos de uma mesma espécie não são idênticos entre si, pois apresentam variações em suas características. A natureza que seleciona o indivíduo mais adaptado ao meio. O indivíduo que possui as características mais adaptadas vive bem. Aquele que nasce com a característica e consegue viver no determinado ambiente, consegue ser favorecido. Seguindo essa ideia e para exemplificar,
Para Darwin, existiam girafas de pescoços longos e girafas de pescoços curtos. As de pescoços curtos apresentavam dificuldade de conseguir alimento em locais mais altos. Quando os vegetais estivessem mais baixos, estavam escassos. No caso das girafas de pescoços longos, apresentavam vantagem, uma vez que elas conseguiam se alimentar em árvores com a copa mais alta. Sendo assim, as girafas de pescoço longo tendem a se reproduzir mais, fazendo com que a próxima geração de girafas contenha uma frequência maior nos tipos, bem mais sucedidos em sobreviver e se reproduzir sobre essas condições ambientais que se apresentam. Quando seguimos na teoria do neodarwinismo, entendemos que ela surgiu após os avanços genéticos que foram utilizados para explicar as lacunas existentes nas teorias evolutivas da época. O neodarwinismo traz uma ideia de novo, uma ação colaborativa, junto com os estudos de genética, citologia, evolução, paleontologia, botânica e zoologia, para sistematizar todo aquele processo de evolução e da diferenciação das espécies. Essa teoria neodarwinista, ou teoria sintética da evolução, ela promove o quê? Uma união da ideia dos conceitos de Darwin, os estudos de Mendel e os avanços que veio na sequência no campo da genética. É por meio do neodarwinismo que traz as provocações quanto à variabilidade genética. O neodarwinismo possui alguns princípios. Quais são eles? Herança, variabilidade, seleção natural, mutação e população. O neodarwinismo afirma que a evolução acontece por meio desses processos. Por meio de uma variabilidade genética, as características são transmitidas de geração em geração, as características favoráveis são selecionadas para a transmissão e o processo acontece por meio de mudanças aleatórias nos genes. E isso em nível de população, não em nível de individual. Essa apresentação teve a participação das estudantes de psicologia do segundo semestre da Faculdade 9 de Julho para a matéria de processos evolutivos do comportamento. Obrigada.